continua errando questões de combinação? Fica até o final desse vídeo que eu te ensino como é que se usa. Olá a todos, vamos lá para mais uma aula do nosso método Pi, né? Hoje a nossa aula sobre combinação, né? Eu peço até perdão para vocês porque eu fiquei 3 semanas sem postar vídeo, eu tive que resolver muitas coisas esse mês, mas finalmente eu tô podendo voltar a gravar para vocês, né? E trazendo um conteúdo cada vez melhor para vocês, né? Então vamos lá começar, né? Análise combinatória, capítulo 9, né? Escolher não é organizar, que é a combinação simples. Primeira coisa que a gente estuda é permutação e arranjo, né? E a gente chega ao último grande conceito de análise combinatória, que é a combinação simples, né? Ou seja, esse provavelmente vai ser um assunto que causa muita confusão entre os alunos, porque muitos eles vão querer decorar a fórmula. Só que muitas das vezes não dá para você acertar uma questão só por fórmula, porque é justamente o que eu falei isso. Existem restrições na combinatória, né? Toda questão ela sempre tem alguma restrição, né? Por exemplo, eu posso escolher 5 pessoas, mas eu tenho que escolher pessoa tal para a segunda posição, não sei o que. É uma restrição. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Vou estar deixando aqui no card, aqui em cima, pra vocês darem uma olhada depois, tá? Eu tenho uma playlist lá para vocês darem uma olhada, mas enfim. Como consequência, acabam errando questões simples por escolher a fórmula errada. No método Pi, o objetivo não é decorar a fórmula, mas entender o raciocínio por trás das fórmulas. Antes mesmo de falarmos em contas ou expressões matemáticas, faremos uma pergunta simples, né? A nossa pergunta principal, que é: a minha ordem está fazendo diferença? Porque se sim, né, vai resolver a maior parte das questões que envolvem arranjo e combinação, tá? Problema das escolhas. Imagine uma sala com 10 alunos, o professor decide escolher 3 representantes para organizar uma feira de ciências. João, Maria e Pedro formam um grupo. Aí agora você vai pensar: se a gente escrever Pedro, João e Maria, o grupo vai mudar? Não, né? Logicamente que não. É o mesmo grupo. Ou seja, se continua sendo os mesmos 3, então a única coisa que mudou foi a maneira como a gente escreveu os nomes, tá? Então, o que tem? A ordem não importa, né? Quando apenas escolhemos pessoas para formar um grupo, a ordem não possui qualquer importância. Então, se a ordem não tem importância, essa é uma combinação simples, tá? Ele está tratando de uma combinação simples. Agora, imagine que você vai jogar futebol, aí o professor diz: escolha os 5 jogadores para formar um time. Aí você vai escolher, supondo, João, Carlos, Pedro, Lucas e Rafael. Aí outro vai escrever Rafael, Pedro, Lucas, João e Carlos. São times diferentes? Não, é o mesmo time. Ou seja, são exatamente as mesmas pessoas. Ou seja, a ordem não altera a escolha dos resultados. E sempre que isso acontecer, você vai pensar imediatamente na combinação, porque a ordem não importa. Então, o erro mais comum é uma pessoa pegar, né? Imagina que o aluno pegou esse problema e resolveu usando a fórmula do arranjo, né? Que é o n fatorialzinho. N fatorial menos, né, o número que eu quero. Aí resolveu, aí colocou lá 10 fatorial, né? 10 fatorial menos 7 fatorial. Aí vai dar lá, aí vai dar 10 vezes 9 vezes 8. Vai lá, vai todo feliz, aí coloca 720, né? Aí beleza. Só que isso aqui não tá certo. Isso aqui tá errado. Isso aqui não é uma combinação. Porque no arranjo a gente considerava as formas de colocar, né? A gente arranjando uma pessoa de cada um. Aí ia dar 720 possibilidades, mas a gente estava considerando em grupos, certo? Então, a gente tá considerando João, Carlos e Maria, Maria, João e Carlos, entendem? Ou seja, esse que é o problema. Isso não tá certo, porque a gente está tratando de combinação. Ou seja, a gente vai observar aqui, ó, João, Maria e Pedro. O arranjo, ele vai considerar João, Pedro, Maria, Maria, João. Vai considerar muitos outros casos. Pedro, Maria, Pedro, João, Maria. Enfim, são muitos casos, né? Eu posso separar aqui para demonstrar de forma melhor aqui para vocês. 3 aqui, né? Vou apagar esse daqui, que eu expliquei errado aqui, né? Esse aqui, aí esse aqui, aí esse aqui, né? Ou seja, muitos grupos. E o mesmo grupo, percebe? O mesmo grupo foi contado 6 vezes. Então, tem alguma coisa errada aqui. Mas por quê? Porque realmente existem 3 fatorial. Mas 3 fatorial maneiras diferentes de organizar 3 pessoas.
Como essas organizações representam o mesmo grupo, precisamos eliminar essa repetição, tá? A gente tem que eliminar essa repetição que ocorre no arranjo. E é daí que nasce exatamente a fórmula da combinação. Ó, no capítulo anterior a gente viu que o arranjo conta todas as possíveis ordens. Por isso, o arranjo é igual a 10 de 3, né? De 10 escolhe 3. Ou seja, é igual a 10 vezes 9 vezes 8. Só que a gente acabou de descobrir que cada grupo aparece repartido em 3 fatorial. Ou seja, basta só eu dividir. Ou seja, a minha combinação de 10 escolhe 3 é igual ao meu arranjo de 10 escolhe 3. Ou seja, o meu 10 vezes 9 vezes 8. 10 escolhe 3. Eu falei como se lê na aula passada. É a mesma coisa que o meu arranjo sobre o 3 fatorial. Tá? É basicamente isso. Não tem, né, nada de difícil aqui. Ou seja, substituindo pela fórmula do arranjo. Substituindo na fórmula do arranjo, eu tenho que o meu n fatorial sobre n menos p. Coloquei b aqui. Menos p, isso tudo no fatorial, sobre p fatorial. Só que aí a gente vai fazer o que, ó? A minha combinação de n escolhe p, né? Só que a gente faz o que? Esse nzinho b aqui, ele vai continuar fatorial, enquanto esse n menos p aqui, percebe uma coisa? A gente vai multiplicar isso aqui agora. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial, tá? Só que esse p fatorial, ele vai ficar embaixo, né? Então vai ficar como? Implica, sinalzinho implica, n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, tá? Simples, né? É daí que surge. Porque essa fórmula ela não surge do nada. Ela aparece naturalmente porque a gente vai corrigir uma quantidade que estava repetindo. Ou seja, o nosso método, a gente não vai decorar fórmulas, exceto se for, né, uma fórmula extremamente difícil, né, que a gente realmente precise. Mas a gente nunca vai decorar se a gente não entender a origem, né? E essa foi a nossa aula de hoje, né? Uma aula um pouco mais curta para vocês, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje. Então, né, espero que tenham gostado da didática de hoje. Essa aula foi mais para esclarecer algumas dúvidas. A gente vai ir para a nossa 10ª aula, para a gente, né? Eu espero que a gente atinja a nossa meta de 60 inscritos, né? Porque nos 60 inscritos eu vou trazer um convidado especial, né, para o canal. Ele vai, né, fazer uma live com vocês aqui, né, eu e ele. A gente vai resolver algumas questões, se preparar um pouco mais para a segunda fase da UBMAP, já que falta muito pouco tempo para a segunda fase. Então, né, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.